Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, nos diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre, lançando ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar? Deus santo, bendito, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós te rogamos, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós. Nesse momento, Senhor, em que adoramos ao Senhor, estamos ao Senhor com a Tua palavra aberta, na esperança, na expectativa de que o Senhor fale conosco. Meu Deus, nós te rogamos que Sua graça se manifeste, aclarando os nossos olhos para a compreensão da Tua palavra, abrindo nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade na Tua palavra, mas também, Senhor, quebrando a nossa vontade, submetendo o nosso coração ao Teu querer, para que sejamos, ó Senhor, dobrados diante do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos hoje à noite impactados pela Tua palavra. Em nome santo de Jesus. Amém. Quando nós falamos em trabalhar para o Senhor, em fazer o trabalho do Senhor, às vezes nós somos desafiados com alguns conceitos que precisam ser estabelecidos. Primeiro, quantidade do trabalho que deve ser realizado. Às vezes nós achamos que o importante no trabalho para o Senhor, para que nós possamos realmente apresentar um trabalho digno ao Senhor, é o tanto que a gente faz. A gente acha que se a gente correr muito e fizer muita coisa, nós fizermos grandes conferências, se nós fizermos grandes eventos, ou se nós fizermos uma grande quantidade de eventos, se nós ao invés de termos 2 trabalhos no domingo, tivéssemos 4 ou 5 trabalhos no domingo, se a gente achasse que tivesse que ter trabalho aqui todo dia da semana, quantidade é que é importante. A gente poderia dizer, é assim que se serve ao Senhor. Outra preocupação que pode ser é, não necessariamente pela quantidade, você pode dizer, não, o importante não é a quantidade, é a qualidade que se presta. Se a gente vai cantar 20 cânticos ao Senhor, a gente canta 2 direitinho, sem errar as notas, sem errar os acordes. Isso é impossível. Mas a ideia é, eu vou apresentar a melhor qualidade, porque se eu apresentar a melhor qualidade, aí eu estou fazendo um bom trabalho para o Senhor. Mas na verdade, meus irmãos, nós esquecemos nessa matemática um conceito bem simples, que quantidade é interessante, que qualidade é interessante, mas a aceitação de Deus é o que é importante. Não é como eu faço, não é necessariamente o que eu faço, mas é justamente como Deus recebe o que eu faço. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 3, diz que as nossas obras apresentadas ao Senhor, elas podem ser de ouro, elas podem ser de prata, mas elas podem ser de palhas também, no versículo número 12. E ele diz que todas essas provas passarão pelo crivo do Senhor no final, de forma que quem produziu obras de ouro, elas serão purificadas e haverá ouro. Quem produziu obras de prata será purificado e terá obras de prata. Mas quem produziu obras de palha, mesmo que se tenha uma pilha enorme e o outro chegue com um pouquinho desse tamanho de obras de ouro, mesmo que se tenha uma pilha enorme de obras de palha, ele diz, vai ser queimada e a única coisa que vai se ter é cinza. Não é só uma questão de quantidade de obra realizada, não é só uma questão de qualidade de obra a ser realizada, mas é principalmente realizar aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a realizar e que Ele aceite aquilo que nós entregamos para o Senhor. É sobre isso que o texto que nós acabamos de ler está falando, sobre como Deus enxerga a nossa contribuição diante do Senhor. O Evangelho de Lucas, ele é diferenciado dos demais. E o motivo disso é porque Lucas tem uma preocupação em escrever com base em relatos, com base em depoimentos. Ele disse isso logo no capítulo número 1, que ele estava tendo uma pesquisa muito bem feita e que ele estava compilando todas as informações. Ao compilar as informações,
Lucas então tem uma preocupação em montar isso de forma cronológica. Então os eventos aqui, como estão em Lucas, são como realmente se sucederam, um evento atrás do outro. Isso nos faz ver que existe uma conexão muito íntima entre o capítulo 20 e o capítulo 21, que é o texto que nós estamos observando. No capítulo de número 20, nós temos pelo menos duas conexões. Primeiro, uma conexão temporal. Segundo, uma conexão temática. Uma conexão temporal está aí porque Jesus acabou de fazer um grande discurso. Lucas, na verdade, dá uma resumida nesse discurso, que é o chamado dos 7 ais de Cristo. Isso está no capítulo 23 de Mateus. Lucas dá uma resumida, faz um pouco menor, mas o que nós sabemos é que esse não foi um sermão tão curto como Lucas se preocupou em registrar, mas foi um sermão muito mais longo e, consequentemente, cansativo. Então, ao que tudo indica, Jesus termina esse sermão, que foi muito cansativo, está descansando ainda no templo, porque se vocês observarem, ele está no templo ainda, e lá em Mateus capítulo 12, diz que ele se sentou. E esse sentar-se lá era justamente porque ele estava descansando um pouquinho, é essa conexão. Ele estava pregando um grande sermão e ele parou para descansar. E ele parou para descansar num lugar muito específico, lá no templo. E aí vem a segunda conexão que o texto nos faz, que não é só, ele não está só descansando, mas é um reflexo também do capítulo 20. Porque lá no capítulo 20, ele desmascarou os fariseus, dando contra eles uma série de advertências severas, principalmente o fato de que eles eram hipócritas, de que eles tinham uma religião de aparência, que a única coisa que eles se preocupavam era com como as pessoas viam a sua religião e não necessariamente como eles realmente eram. A tal ponto que ele vai denunciar não só a hipocrisia, nos versículos 45 a 47 do capítulo 20, mas ele vai inclusive denunciar a forma como eles tratavam as viúvas. Se você vai olhar o versículo número 47 do capítulo número 20, você vai ver que ele diz que esses homens, eles comiam as casas das viúvas. Eles, na verdade, devoravam a casa das viúvas. Eles tinham um desrespeito muito grande para com as ofertas das viúvas. E, de repente, o capítulo 21 começa com uma viúva e com um desmascarar também de uma religiosidade hipócrita. Então, nós temos uma dupla conexão que Lucas faz aqui. E nós vamos pegar esse texto como paralelo também lá de Marcos, capítulo número 12, versículos de 41 a 44. Lá em Marcos temos algumas outras informações que a gente vai trazer para cá também. E nesse evento aqui, diferenciado, especial, nós somos levados a meditar sobre como é que Deus avalia o nosso trabalho, o nosso serviço para o Senhor. E é isso que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje. Diante do que eu faço para o Senhor, diante do meu trabalho para o Senhor, diante do que eu entrego ao Senhor, como Deus está avaliando o que eu estou entregando ao Senhor, avaliando o nosso trabalho para com o Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor vai nos mostrar uma perspectiva humana dessa avaliação, versículos 1 e 2. O texto nos diz que Jesus estava a observar. Lá no texto de Marcos, capítulo número 12, diz que Jesus estava sentado em frente a uma das portas do templo. Pelo lugar onde ele está, a gente tem uma vaga ideia de em que local do templo ele estava. O que ele está vendo, na verdade, meus irmãos, é uma apresentação de ofertas. E lá no templo, na verdade, existia um lugar muito específico para a apresentação dessas ofertas. Era o átrio das mulheres. Lá eles tinham 3 grandes gasofilácios, cofres, em formato de trombeta. As pessoas chegavam lá, jogavam naquela boca a moeda e a moeda caía dentro do cofre. As pessoas então traziam suas ofertas e iam colocando lá. Ninguém chegava com um momento especial de culto, coisa do tipo, para entregar a oferta. Simplesmente a pessoa chegava, pegava a sua oferta, ia colocando naquele lugar lá e a oferta ia passando direto já para dentro do cofre. É por isso que o texto vai falar às vezes de lugar do tesouro. Era lá onde se guardava o tesouro do templo. Jesus está sentado lá no átrio das mulheres, num banquinho, observando toda essa situação. E é interessante que Jesus começa a fazer uma avaliação do que está acontecendo. Versículo número
1 do capítulo 21 de Lucas diz que Jesus estava observando e viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Se você for para Marcos, capítulo número 12, Marcos se preocupa não só em dizer que Jesus estava vendo eles lançando a oferta, mas ele faz questão de dizer o que era a qualificação, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, era lá onde Jesus estava, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Marcos se preocupa em dizer que o que Jesus está observando não é só o povo ofertando, porque se fazia uma fila, as pessoas iam jogando as suas ofertas lá no gasofilácio e iam embora. Mas tinha um grupo de ricos, ele diz, que estava trazendo muita coisa. As ofertas eram gordas nesse dia, o negócio estava bem animado. E de repente o texto nos diz que o Senhor estava observando tudo aquilo. O texto não diz que Jesus está reclamando de quem dá muito. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo, olha, está vendo, estão dando muito. Ele não reclama da quantidade. Ele não reclama da quantia que as pessoas estão entregando. Pelo contrário, ele não está vendo mal nenhum nisso. O que ele está fazendo é somente observando as pessoas entregarem. Isso nos traz uma importante lição. Que o Senhor está atento àquilo que nós fazemos para Ele. Que o Senhor está atento àquilo que nós doamos para Ele. E o que ele estava fazendo aqui é como o dono do tesouro e da prata, aquele que era o dono do templo, estava observando o que as pessoas estavam trazendo, em outras palavras, para ele mesmo, porque ele era o Senhor daquele templo. E ele estava lá observando as ofertas entrando. E a grande questão que ele levanta é, tem muita gente trazendo muito dinheiro. Tinha gente trazendo grandes somas de dinheiro. Os ricos estavam colocando muito dinheiro no gasofilácio. Aí de repente o texto nos diz que há uma coisa estranha aqui acontecendo. No versículo número 2. Viu também certa viúva. De cara ele já diz que ele reconhece essa mulher como uma viúva. Dentro da hierarquia social de Israel, viúvas e órfãos estavam lá no pé. Eram comparados a mendigos, não tinham sustento, não tinham amparo, não tinham nada. Eles tinham uma situação muito difícil. O Antigo Testamento reservava uma parte inteira para dizer do cuidado que se deveria ter com esse grupo, mas Israel nunca observou essas ideias. Era um povo sofrido. Ele chega e diz, teve uma viúva que veio dar uma oferta, versículo número 2. Viu também certa viúva. Mas eu quero que você preste atenção. O texto diz que era uma viúva pobre. Que podia ser que fosse uma viúva rica. Se fosse uma viúva rica, ela ia também dar uma oferta tão gorda quanto os outros estavam dando. Mas o texto diz que não. Ela lançou uma oferta ali. E qual foi o valor da oferta? Ele prestou atenção enquanto ela deu. Ele está prestando atenção que os ricos estão dando muito. E o texto de repente chega e diz, e ele prestou atenção quando a viúva jogou, o texto diz, 2 pequenas moedas no gasofilácio. Ela jogou 2 moedas de cobre lá dentro. Lucas faz questão de frisar lá no texto quais foram as moedas. É uma moeda chamada lepta. Foram 2 moedinhas de lepta. O ruim é saber quanto vale esse negócio. Os irmãos terem uma ideia, eram necessários pelo menos para valer um quadrante, que eram 4 moedas de lepta valiam um quadrante. Aliás, 8 moedas de leptas valiam um quadrante. Se você juntasse 16 moedas de quadrante, valia um ás. E mais 16 moedas de ás valia um denário. Aí a conta fica um pouquinho complicada por conta disso, porque a gente precisa saber quanto é que vale um denário. Mas o denário a gente já sabe quanto é que vale. O denário era o valor de um dia de trabalho de um assalariado. Aí eu tentei fazer conta. Me perdoe, eu não sou bom de conta. Então pode ser que eu tenha errado só um pouquinho nessa conta. Mas se você pensar que o salário mínimo no Brasil está em torno de R$1.000, e se isso for dividido por 30 dias, um dia de um trabalhador brasileiro vale R$33, mais ou menos. É essa faixa de um dia de trabalho de alguém que ganha
um salário mínimo. Vamos colocar aí, arredondando para R$30 mais ou menos. Então ele ganharia R$30. Só que um AS valia 16 vezes menos. Então, em outras palavras, um AS valia R$2, mais ou menos. E para você conseguir então uma lepta, você teria mais ou menos um valor de 25 centavos. Era o valor dessa moeda. O que essa mulher deu, na verdade, foi alguma coisa em torno de 50 a 60 centavos. Foi o que ela jogou lá naquele dia. Você pode chegar assim de 50 centavos de oferta, não é oferta. Como a gente ouviu um dia desse, de um pastor que mandou repetir a oferta, porque disseram que você estava dando dinheiro para bêbado. Isso aqui é dinheiro de mendigo. Vamos repetir esse negócio aqui e fazer esse negócio direito. Avaliando pela perspectiva humana, a oferta dessa mulher, ela é completamente insignificante. Pela perspectiva humana, você tem ricos entregando somas consideráveis de oferta. Eles estão entregando muito. Chega essa mulher aqui com 2 moedinhas de 25 centavos, joga as 2 moedinhas e passa. Que mupirana, que coisa horrível. Essa oferta aqui podia ser dispensada. Em determinadas igrejas de Recife, eu olhar para elas e dizer, não precisa dar não. Porque no final das contas, como se diz lá no interior, esse tipo de oferta aqui nem flói nem contribui. Não faz diferença nenhuma. Então deixa esse aqui, que com esses 50 centavos, compra um pão e está resolvido. Fica aí com isso, não vale nada. É incrível porque quando nós, como homens, olhamos para o trabalho que é realizado para o Senhor, para as ofertas que são dadas ao Senhor, para o que se entrega ao Senhor, nós geralmente olhamos quem muito contribui e quem pouco contribui. Nós ficamos contando o que as pessoas fazem. Nós ficamos avaliando, fulano trabalha muito para o Senhor, fulano faz quase nada. Fulano está lá fazendo uma grande obra, mas fulano não está fazendo quase nada. Nós fazemos isso em todas as situações. Nós avaliamos os pastores de sucesso desse jeito. Nós olhamos para os pastores de sucesso como pastor que tem uma igreja enorme, com muita gente, pastor de sucesso. Pastor de uma igreja pequena, esse não, esse está... Pastor que plantou várias igrejas, esse é bom, esse arrebenta. Pastor que está na mesma igrejinha pequenininha há 20 e 30 anos, esse é fraco, esse não presta. Nós avaliamos pela quantidade de trabalho, nós achamos que isso é que é importante. Essa é a maneira humana de avaliar. Nós avaliamos pelo que vemos, nós avaliamos pela vista. E nós começamos a achar que essa é a maneira que Deus avalia também. O maior erro que nós podemos cometer, meus irmãos, é achar que as normas humanas se aplicam sempre a Deus. E que a forma de avaliar trabalho se aplica da mesma maneira. Quer ver como é que o presbitério avalia se o pastor trabalhou ou não? Números. Todo pastor, final do ano no presbitério, ele manda um relatório lá dizendo: fiz tantas visitas, fiz tantas pregações, fiz tantos gabinetes com crentes, tantos gabinetes com não crentes. Eu visitei tantas pessoas crentes, visitei tantas pessoas não crentes. Eu preguei tantos sermões dentro da minha igreja. Eu preguei tantos sermões fora, em campos fora. Eu batizei tantas pessoas, eu celebrei tantas as santas ceias. A gente fica dando um número, e aí fica um negócio do tipo, quem é o pastor que deve ser elogiado? O pastor que é elogiado é quem apresenta mais números. E eu encontrei um pastor que ele tinha pregado mais de 500 sermões no ano. Eu disse, rapaz, o cabo arrebenta. Dava quase 2 sermões por dia. É claro que o nome dele foi para o relatório da comissão. A pergunta que a gente faz é, quando é que ele estava preparando esse material? O que é que estava sendo apresentado? Nós olhamos e dizemos, mas a quantidade dele é maior. Ele ganhou pela quantidade. Nós avaliamos o serviço para o Senhor pelo volume de trabalho apresentado. Isso nos leva, meus irmãos, a um segundo aspecto aqui no texto. Porque o texto não está preocupado somente com quantidade ou com generosidade. O texto está preocupado com a forma como Deus avalia. E o texto nos diz que o Senhor, avaliando o nosso trabalho, Ele tem uma perspectiva divina, em segundo lugar, para avaliar esse trabalho. Versículos 3 e 4, temos uma coisa diferenciada aqui. O texto diz assim: disse Jesus. Se você olhar de novo, saltando um pouquinho lá para Marcos, capítulo de número 12,
você vai descobrir que aconteceu um negócio diferente lá. Não foi só uma observação que Jesus fez, mas se você for chegar lá um pouquinho, versículo número 43 diz assim: e chamando os seus discípulos. Jesus estava sentado lá, olhando o pessoal, conferindo as ofertas. Era isso que ele estava fazendo. Ele tem direito? Óbvio, as ofertas eram para ele, era dele, tudo era dele. Ele estava vendo o pessoal chegando e entregando muito dinheiro. Chegou uma viúva, jogou 2 moedas de 25 centavos lá dentro. Ele para tudo, chama os discípulos. Os irmãos vão ver que toda vez nas escrituras que Jesus chama os discípulos, tem uma coisa muito, mas muito importante que ele vai dizer. Não é uma coisa tão simples que ele vai dizer assim de qualquer jeito. Quando ele chama os discípulos, ele está dizendo: essa informação é crucial para o reino de Deus. Para confirmar que a informação é importante, a primeira palavra que ele usa é verdadeiramente. Ele usa essa expressão quando ele quer dizer: essa informação vocês não podem esquecer jamais. Reunir os discípulos, convocar os 12 e dizer: o que eu estou falando para vocês, isso é uma verdade incontestável, faz com que o que ele vai dizer aqui seja de um grau de importância imenso. Jesus diz que eu vou ensinar para vocês, vocês não podem jamais esquecer. O que ele vai ensinar? Ele está dizendo assim, versículo 3: verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Como é que essa mulher deu mais? Como foi possível ela dar mais? Se você é o adepto de que não se deve dar dízimo, você já encontrou um versículo, não foi? Está vendo aqui? Não interessa dar dízimo, não é a quantidade, a gente dá o que está no coração. É realmente, o que o texto está dizendo é que o importante não é a quantidade que se dá. Porque Jesus chega e, fazendo uma avaliação de tudo que foi ofertado naquela manhã, ele olha para os discípulos e diz: preste atenção numa coisa, essa viúva acabou de jogar 2 moedinhas lá dentro, e essas 2 moedinhas valem mais do que o tesouro dos outros. Os outros lançaram muito dinheiro, essa mulher lançou mais. Pergunta é: como é que essa mulher lançou mais, se o que ela lançou é uma quantidade ridícula, era muito pequena, era muito pouca coisa, por causa do versículo número 4. Ele vai explicar por que ele avaliou que a oferta dela era maior. Ele diz assim: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Ele está dizendo, eles deram do que estava sobrando. Não interessa se o que estava sobrando era R$1 ou se era 100 mil reais. Eles deram porque estava sobrando. Não vai fazer falta nenhuma a eles. Não vai fazer diferença nenhuma para eles. Essa oferta que eles trouxeram para o templo não vai impactar em nada o orçamento deles. Pode parecer aos nossos olhos uma oferta enorme, porque de repente é um valor que a gente demoraria meses, anos para conseguir adquirir. O camarada chega e entrega tudo de uma vez. Para nossos olhos pode ser um valor alto, mas eles estão dando pouco. Eles estão contribuindo pouco, porque eles estão contribuindo com o que sobra do que eles têm. O que tornou 2 moedas maior do que pequenas fortunas? Final do versículo 4 ele diz: porém, a viúva, esta porém, da sua pobreza, ele diz, essa mulher pobre, ela deu o quê? Tudo que possuía. Ele deu tudo. Note que o que o Senhor está avaliando é de quanto eu tiro para ofertar. O apóstolo Paulo escreve várias cartas agradecendo ofertas, escreve aos Colossenses agradecendo ofertas. E entre as ofertas, quando ele agradece, principalmente ofertas enviadas para Jerusalém, ele fala de irmãos que deram além das suas posses, além das suas capacidades. E é impressionante porque eram igrejas que eram pobres e que estavam fazendo doações altas, estavam tirando de onde não tinham para ofertar, para dar.
O que o texto está dizendo é que as duas moedas valiam mais pelo simples fato de que aquelas duas moedas eram tudo que essa mulher tinha. Agora eu desafio o pessoal do não dar o dízimo. Porque o padrão bíblico do Novo Testamento não é dar 10%, você está certo. Não existe no Novo Testamento Jesus afirmando, dê 10% do que você ganha. No Novo Testamento você tem, dê 100% do que você ganha. Menos que isso eu não quero. É por isso que em Atos diz que quem tinha propriedade vendia, pegava o valor e depositava nos pés dos apóstolos. E destaca um homem chamado Barnabé que fez isso. Eles davam tudo. Eles não davam um pedaço. Eles davam tudo. Qual é a medida que se deve ofertar no Novo Testamento? A medida da sua gratidão para com a sua salvação. Se você tivesse de ofertar pelo tamanho da sua gratidão, você daria quantos por cento da sua renda? O texto diz que essa mulher ofertou todo o dinheiro que ela tinha naquele dia. Isso aqui não é uma desculpa para você chegar em determinadas igrejas dizendo, olha, bata a carteira aí, derruba aqui o dízimo todinho de uma vez, se tiver na carteira você entrega. Tem dinheiro não, deixa a chave do carro que a gente dá um jeito. Isso aqui não é base bíblica para ofertas desse tipo, como determinadas igrejas fazem. Mas isso aqui é uma base bíblica para mostrar a maneira correta de se lidar com o dinheiro no que diz respeito à oferta para o Senhor. Porque olha como é que termina o versículo 4. O texto diz, ela deu da sua pobreza tudo o que possuía. E aí o texto termina dizendo assim, todo o seu sustento. Essa mulher podia ter pego essas duas moedinhas dizendo, Senhor, vou rachar em 50%, o dízimo já seria alto. Ela podia ter dito, Senhor, eu vou dar 50% para o Senhor, e com outros 50% eu vou comprar uma bolacha para eu comer. Senhor, eu vou rachar aqui entre nós dois. Mas não, o texto faz questão de dizer, o dinheiro que ela tinha para comer naquele dia era muito pouco, mas quando ela tinha duas moedas, e o que é que ela fez com as duas moedas? Ela deu toda. Jesus podia chegar para essa mulher e dizer, que mulher irresponsável. Que irresponsável, ela agora vai passar fome. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Jesus não diz isso. Jesus chega para os discípulos e diz, preste atenção nela. Essa mulher sabe o que é ofertar. Ela sabe. Porque o que ela fez agora não foi dar dinheiro para a igreja. O que ela fez agora foi uma declaração de fé. Qual é a fé que ela possui? É a fé de que ela não depende de dinheiro para comer. Ela depende única e exclusivamente de Deus para se alimentar. E ela pega todo o dinheiro que daria segurança alimentar para ela naquele dia e dá. E fica na completa dependência de Deus suprir comida para ela naquele dia. Isso aqui é um ato de fé. Jesus não a chama de irresponsável. Jesus a torna um exemplo. E diz, vocês deveriam entender que o que o Senhor espera de nós não é uma parcela do que nos sobra. O que o Senhor espera de nós é tudo ou nada. É só o que o Senhor espera de nós. Queridos, nós precisamos entender isso, porque Ele não está falando somente de entregar dízimos, de entregar oferta na igreja. Ele está falando daquilo que nós entregamos para o Senhor. E nós encontramos 1 bilhão de desculpas diferentes para apresentarmos ao Senhor o que não presta. Nós encontramos um bocado de desculpas diferentes para apresentarmos ao Senhor coisas de baixa qualidade ou não darmos ao Senhor o que Ele é devido. Já viu aquele negócio que o camarada não ensaiou para cantar? Aí vai cantar e desafina, erra a letra, faz, irmãos, fiquem em espírito de oração, porque o diabo está querendo atrapalhar. Conversa, você não apresentou ao Senhor algo que deveria estar vindo realmente do coração. Uma das reclamações que Jesus faz em Malaquias é porque eles estavam trazendo ofertas ao Senhor, mas ofertas de baixa qualidade, e ele chega e diz, pegue o carneiro que você trouxe para me dar, e vá dar para o governador.
e espere que o governador fique muito grato e depois te recompense por conta disso. Ele disse: não, nós estamos entregando a Deus nosso tempo, nosso dinheiro, nossos sonhos, nossos planos com baixa qualidade. A avaliação divina, meus irmãos, está no fato de que Ele vai valorizar os crentes que realmente têm entrega total a Ele, que fazem o trabalho de forma 100% para Ele, mas que não fazem o trabalho mais ou menos. Porque o Senhor não se agrada nem um pouco daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. O primeiro princípio que Ele tenta nos ensinar hoje, por meio dessa viúva, é: não importa o quanto você faça, contanto que seja tudo que você conseguiria fazer. Isso aqui é importantíssimo. Quando estou com os alunos lá no seminário, ensinando os meninos, ou tentando ensinar os meninos a pregar, eu digo para eles: olha, só existe duas maneiras de aprender a pregar. Uma, ouvindo bons pregadores. Duas, pregando. Não tem outro jeito de fazer, não. Você tem que ouvir bons pregadores. Se você ficar lendo sobre pregação, você não aprende a pregar. Você tem que ouvir boas pregações e você tem que pregar, você tem que praticar. Aí os coitados ficam ouvindo Augusto Nicodemos, Hernandes, Dias Lopes, só ouvindo pregador top, aí chega lá desesperado: não consigo, pastor, não consigo negar. É claro, você quer virar Augusto? Eu já desencanei disso faz tempo. É muito diferente a capacidade que ele possui de trabalhar o texto, de expor o texto. É muito diferente a quantidade de alguém que tem, como o Hernandes, uma memória praticamente fotográfica, que guarda informações de uma maneira absurda. Nós não. A gente é mero mortal. O que o Senhor espera de nós? Que nós não façamos a obra do Senhor relaxadamente. E que nós tenhamos dado 100% do que nós poderíamos dar. O Senhor não espera de nós que nós façamos grandes coisas. O Senhor espera de nós que nós ponhamos toda a nossa força, 100% da nossa capacidade, para fazer para Ele, para trabalhar para Ele, para entregar a Ele. É nisso que Ele elogia essa mulher, a possibilidade de entregar 100% do seu potencial, totalmente entregue em fé, colocando-se nas mãos do Senhor e abrindo mão do seu sustento do dia, para dar ao Senhor e dizendo: esse é meu ato de fé para com o Senhor, eu vou dar tudo para o Senhor. O Senhor nos ensinou, meus irmãos, que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas enquanto o nosso coração estiver dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, nós jamais seremos capazes de dar 100% para Deus. Porque com o coração dividido, nós teremos dois senhores: ou nós amamos a Deus ou amamos a riqueza. E nesse sentido, meus irmãos, a igreja de Cristo precisa se lembrar de que o nosso Deus não é dinheiro, não é salário. O nosso Deus é Cristo, e é a Ele que nós devemos servir em 100% do nosso tempo. Não é a riqueza, não é o dinheiro. Que o nosso tempo não está reservado para mim somente, mas está reservado toda e completamente para o Senhor. Que eu tenho que entregar ao Senhor o que Ele é devido e viver cada minuto da vida para a glória dEle. Eu preciso aprender então a entregar ofertas de qualidade ao Senhor. Eu preciso então, com base nisso, aprender a entregar ao Senhor ofertas que sejam avaliadas por Deus como ofertas dignas de elogio, como foi a oferta dessa viúva. O que o Senhor nos adverte hoje é para que possamos avaliar que tipo de trabalho eu estou fazendo para Deus. Se eu estou avaliando o meu trabalho para o Senhor pela perspectiva humana, eu vou começar a fazer conta. Estou lendo a Bíblia já pela 20ª vez. Oro pelo menos umas 3, 4 horas por dia. Eu estou dando tantos reais de esmola toda semana. O meu dízimo é um dízimo bem gordo. Eu estou ajudando todo mundo que eu posso. A gente começa a fazer conta. E o Senhor, meus irmãos, conhece muito mais de nós do que as nossas contas.
e as nossas desculpas. Ele sabe se nós realmente estamos dando 100% para Ele. O que Ele espera de nós, hoje à noite, é como um ato de fé, entregarmos 100% do nosso coração para Ele. Entregarmos nossa vida completamente ao Senhor e aprendermos que a nossa vida é toda para Deus, não é só uma parcela. Que todo o meu tempo é para o Senhor e não só uma parcela. Que tudo que eu faço no dia não pode ter o meu tempo, tudo é o tempo do Senhor. Que todo o trabalho que eu for fazer tem que ser para o Senhor e não só para mim, não só para minha família. O Senhor nos convida a perguntar se eu estou dando realmente o meu melhor para Cristo. E é por isso que eu gostaria de encerrar com uma poesia que virou uma música cantada e muito conhecida na voz de Feliciano Amaral, que dizia assim: dá teu melhor para o Mestre, dá a tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor, dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá a tua força e valor, veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor, dá teu melhor para o Mestre, abre-lhe o teu coração e seu serviço consagra a melhor dedicação. Dá, pois, e te será dado. Deus deu seu Filho com amor, para tu, fiel em servi-lo, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, bem pequenino é o favor, a quem só por teu resgate morreu como malfeitor. Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, faz-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo o melhor. Sejamos hoje desafiados a dar o nosso melhor para o Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé?